Hello, galera! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o modo imperativo. Quais são os principais usos e como que eles vão aparecer na sua prova de concurso. Então, para quem não me conhece, meu nome é Maria Helena, sou professora de inglês e trabalho principalmente com concursos militares. Hoje vou trazer aqui para vocês alguns casos excepcionais, né, e coisas que vocês precisam saber na hora de você resolver a sua prova. Então vamos lá. Então, primeira coisa, lembra que o modo imperativo, ele vai ser usado para dar ordens, comandos, sugestões, conselhos, avisos, né? Ele pode ser usado em várias situações, né? E quais são os principais textos onde a gente pode encontrar o modo imperativo? Então, é muito comum nós encontrarmos ele em manuais, em receitas, às vezes até mesmo em placas, propagandas, né? É bastante comum. Às vezes passa por você e você nem sabe que é um modo imperativo. Vou dar aqui um exemplo clássico para vocês. O slogan da Coca-Cola, que é Open the Happiness, né? No slogan, a gente tem ali o verbo open e ele está sendo usado lá no início da frase, no infinitivo sem o to. Quando eu digo open the happiness, né, abra a felicidade, ali a gente tem um exemplo de modo imperativo. Um outro exemplo bastante comum, que a maioria de vocês conhece e nem sabe que é modo imperativo. O slogan da Nike, Just Do It. Então, apenas faça. Então, reparem que em todos esses exemplos, né, o início da frase vai ser ali um verbo e esse verbo está no infinitivo sem o to. Então, essa é a principal marca do modo imperativo, tudo bem? E o que geralmente as provas pedem? Geralmente, vocês vão encontrar dentro das provas para você poder classificar a frase e dizer se ela está no modo imperativo. Às vezes também pode pedir para você colocar aquela frase na negativa ou para você colocar aquela frase da forma enfática e até mesmo completar com tag questions. Eu vou comentar alguns exemplos mais clássicos que podem aparecer aí para vocês. Então, por exemplo, na frase close the window, ou seja, feche a janela. Então, nesse caso, a gente tem ali uma frase no modo imperativo, né? Reparem que o verbo close, ele está sendo usado no infinitivo sem o to. Tá, mas e se na prova estivesse pedindo para você colocar essa frase na negativa? O que a gente poderia fazer? Então, nesse caso, a gente pode acrescentar o don't ou o do not no início da sentença. Então, vai ficar do not close the window ou don't close the window. As duas formas estão corretas, tá? A diferença é que o do not vai ser a forma completa, já o don't vai ser a forma contracta, que vai ser aquela forma um pouco mais reduzida. Um outro exemplo bastante similar. Run fast, ou seja, corra rápido. Na negativa, don't run fast ou do not run fast. É a mesma coisa, né? Tem o mesmo sentido. Como que a gente faz para colocar na negativa? Acrescenta don't ou do not, tá? Então, lembrem-se disso. Um outro caso bastante comum, né, de aparecerem nas provas é pedir a forma enfática da frase. E como que você pode enfatizar uma frase no modo imperativo? É bem simples. Você vai acrescentar o auxiliar do no início dela. Então, vai acrescentar o do ali antes do verbo principal. Então, pensa comigo. Imagina com a sua mãe, ela quer que você estude agora. Ela tá ali meio raivosa com você. Então, ela vai dizer, do study now. Do study now. Então, repare, o verbo study vai ser o verbo principal, que é o verbo estudar, e a gente acrescentou o do no início da frase. Um outro caso similar, que geralmente causa confusão também. O verbo do, né, como verbo, ele é o verbo fazer. Por exemplo, se você disser do the homework, ou seja, faça o dever de casa. Se você acrescentar o do lá na frente, vai ficar do the homework, ou seja, faça realmente, né, o dever de casa. A gente está ali reforçando. Reparem que o primeiro do, ele funciona como auxiliar da frase. Então, ele funciona ali como uma forma de você reforçar o verbo do. Já o segundo funciona como o verbo principal. Tudo bem? Então, cuidado para não confundir. O primeiro vai ser auxiliar e o segundo vai ser o verbo principal. Como auxiliar, ele é vazio de sentido, tá? Ele não tem significado nenhum. Vamos falar agora sobre um outro caso clássico aí do modo imperativo, que é a forma de ser um pouco mais educado, né? De ter mais polidez, que é a palavra please. Lembra que please equivale ao nosso por favor. Esse please, ele pode vir colocado lá no início da frase ou pode vir lá no finalzinho, tá? Não tem problema, ele pode vir no começo ou no final. For example, please help me
or help me, please. Então, por favor, me ajude ou me ajude, por favor. As duas frases estão corretíssimas. Então, ou você pode colocar no início da frase ou você pode colocar no fim dela. Por último, vamos comentar um pouquinho sobre o uso das tag questions. O que é uma tag question? É uma forma de você confirmar uma informação, tá? E como que a gente vai fazer esse tipo de confirmação? De forma geral, nós vamos completar as frases usando will e you. Esse will e you é mais ou menos ali como se fosse o nosso né do português. For example, wash the dishes, will you? Então, lava a louça, né? Outro exemplo, eat something, will you? Mas cuidado, tá? Bastante atenção. Existe uma forma diferente do modo imperativo, que é aquela forma de convite. Quando você for convidar alguém para fazer alguma coisa, nós vamos utilizar o let's lá no iniciozinho dessa frase. Esse let's, separadamente, como se a gente fosse falar do sentido literal, equivale ao nosso permita-nos. Mas para o português ele veio como nosso vamos. For example, let's dance. Nesses casos, então tipo, let's dance, vamos dançar. Nesses casos a gente vai completar as frases usando shall we. Então anotem isso. No modo imperativo, nas frases em geral, nós vamos completar as tag questions usando will e you. Já se por um acaso você tem uma frase iniciada por let's, nesse caso a gente vai completar a frase usando shall we, tudo bem? Esse tipo de questão cai bastante nas provas e pouca gente sabe, tá? Então anota essa observação, que ela é bastante necessária e na hora que você for resolver a sua prova, você vai encontrar esses casos lá e não vai mais se assustar. Então, toda vez que eu tenho modo imperativo, frases em geral, completo usando will e you. Se por um acaso a frase iniciar com let's, eu completo usando shall we. E por último, se eu tenho uma frase com let's na negativa, eu não posso acrescentar o don't, tá? A negativa do let's vai ser let's not. Então, por exemplo, na mesma frase, let's dance, vamos dançar, ou let's eat something, vamos comer alguma coisa. A negativa dessas frases vai ser let's not. Ou seja, na negativa vai ficar let's not dance ou let's not eat something, ok? Então, espero que tenham gostado da aula. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal também. Comentem aqui se vocês ficaram com alguma dúvida e deem também sugestões de outros vídeos que vocês gostariam de ver aqui. Não esqueçam de ativar as notificações para poder não perder nenhum outro vídeo, ok? So, see you and bye bye!